bem-vindos mais uma vez ao Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Plus Cargo. Hoje nós seguimos a nossa série de episódios para apresentar um pouquinho as nossas filiais pelo Brasil. Então, hoje nós vamos falar sobre a menina dos meus olhos, sobre Itajaí. Então, para a gente não ficar aqui no bate-papo, né, eu comigo mesma, a gente trouxe duas pessoas muito especiais aqui para falar com a gente hoje. Primeiro, a Amanda Minchen, que é a nossa especialista aqui da região. Bem-vinda, Amanda. Obrigada, gente. E também convidamos a Taiane Tavares, diretora da STM Trading, que é uma grande parceira da Plus Cargo, aqui em Santa Catarina e em outras regiões também, mas hoje a gente vai focar um pouquinho no assunto, né, Santa Catarina, não é, Thay? Bem-vinda. Obrigada. Bom, já vamos começar, que a gente tem uma série aqui de perguntas e uma série de temáticas para a gente discutir. Então, começando, tá, essa pergunta vai para você, tá? Eu queria que você escrevesse para mim um pouquinho como é que está o cenário logístico aqui em Itajaí, mas obviamente não somente em Itajaí, a gente fala também um pouquinho de Santa Catarina como um todo, né? Quais são as particularidades que estão presentes aqui na região em comparação com as outras regiões do país? Certo. Então, vamos definir aí como desafiador nesse momento, né? Alguns pontos de atenção. Um cenário geral de mundo já está difícil, né? Quando a gente fala de Itajaí em específico, tem alguns pontos aí a serem trabalhados em questão de logística portuária e tudo mais. Mas a gente está sempre aí trabalhando para conseguir reverter esses problemas e conduzir a situação, passando aí por cima das dificuldades. Falando um pouco de pontos específicos, né? Dificuldades portuárias, atracações de navio, que não é só em Itajaí, né? A gente que trabalha com outros portos, a gente também vê isso acontecendo em outros lugares. Mas digamos assim que ultimamente está um pouquinho desafiador para a gente. Legal, Amanda, fala um pouquinho para a gente sobre as particularidades aqui da região, para quem não conhece ainda, né? Para quem ainda não opera em Santa Catarina, explica para a gente quais são as particularidades daqui. Bom, eu sou suspeita para falar porque eu sou completamente apaixonada por Santa Catarina e eu vendo Santa Catarina como sendo o melhor lugar do mundo, inclusive para se viver. Então, não só trabalho, mas vivencio. Então, realmente é um estado que traz muitas oportunidades, gera muitos negócios e está constantemente investindo nisso. Então, se a gente for analisar em complexo portuário, eu acredito que, com exceção de Santos, com certeza é o maior em movimentação. Fora isso, que a gente está falando de 5 portos num estado do nosso tamanho. Então, a gente tem a capacidade de atender desde a área agrícola, área de indústria, todo tipo de situação. E como a Thay falou, resolvendo algumas situações que a gente tem aí pontuais e que a gente vem vivenciando, com certeza, no longo prazo, a gente tem ainda muito mais que crescer, muito mais de desenvolver, e tudo isso se mostra em números. Os números de Santa Catarina são destaque nacional em diversos segmentos, e o comércio exterior não fica atrás disso, né? É um estado que favorece a indústria e favorece os negócios e o comércio exterior como um todo, e por isso que acaba atraindo os olhos de tantos estados, mesmo distantes, realmente para operar via Santa Catarina. Legal, na sua fala você trouxe um pouquinho a questão portuária, né, que é um estado, uma particularidade muito específica quanto à questão portuária. Imaginar um estado do tamanho de Santa Catarina ter 5 portos operativos é um destaque comparado às outras regiões do país, mas eu sei que esses 5 portos operativos trazem alguns desafios logísticos. E aí agora queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses desafios logísticos que a gente enfrenta aqui com a questão portuária, mas também vamos trazer um pouquinho para a questão aeroportuária. Que toda essa estrutura, obviamente, que a gente tem aqui para entregar para os clientes, o que ela ainda tem de desafiador para a gente conseguir fazer as operações? Apesar da gente ter um complexo portuário robusto, ele ainda não acompanha o nosso volume de crescimento. Então, a gente ainda cresce muito mais do que o nosso complexo portuário consegue absorver. Querendo ou não, a gente ficou defasado por mais de 1 ano e meio com um dos maiores portos que a gente tinha operante aqui, que é o Porto de Itajaí. Então, agora a gente tem a felicidade de anunciar que realmente ele está vivendo novamente, está respirando novamente. Isso, com certeza, vai trazer um respiro no médio e longo prazo para a gente.
mas ainda não é o suficiente. A gente ainda tem uma série de dificuldades locais aqui que impossibilitam ter um fluxo regular e tranquilo. Acho que o sonho de todo mundo é realmente ter uma operação logística pacífica. E hoje, infelizmente, a gente não consegue trazer isso justamente porque a gente tem vários fatores que estão acontecendo que não deixam essa engrenagem bem azeitada. Mas com a entrada do Porto de Itajaí, se tornando operante, linhas de longo curso voltando a operar, a gente tem a expectativa de trazer um respiro operacional um pouco para a nossa região, mas, claro, ainda vai se fazer necessário grandes investimentos aqui na região, principalmente na parte rodoviária, né, para a gente poder escoar esse volume de carga que entra regularmente no estado e, posteriormente, conseguir entregar esse volume de exportação. Então, por mais que a gente está trilhando um caminho de evolução, de investimento e de crescimento, a gente ainda tem que olhar muito mais adiante e continuar trazendo mais investimento para a região, justamente porque a logística ela só vem crescendo. Então, se a gente não conseguir acompanhar esse fluxo, com certeza a gente vai ter um gargalo logístico, a gente já vivencia um gargalo logístico, mas não é a intenção se manter nesse ritmo de ansiedade que os importadores e os exportadores estão vivendo. Quer complementar alguma coisa, Thay? Sim, eu ia falar exatamente a mesma coisa, mas enfatizando que o importante é que a gente está sempre em uma constante melhora. Então, a gente já viu uma situação mais desafiadora do que a gente está tendo agora, né? Então, hoje a gente vê uma perspectiva, novos projetos, aí agora com a abertura de novo do Porto de Itajaí, torcendo para acabar tudo que está em fase de reforma e tudo mais, para que a gente melhore cada vez mais e siga aí o fluxo de uma forma mais otimista, digamos assim. E você falou agora justamente na questão da reforma, né, Thay? A gente tem a Portonave com berço em obra, a gente sabe que a gente vai ter ainda mais pelo menos 1 ano e 2 meses, né? A previsão de conclusão das obras da Portonave é somente para o final de 2025. Mas toda essa movimentação é para que o Estado, né, Santa Catarina e a região, né, obviamente aqui do Vale do Itajaí, do Rio Itajaí-Açu, possa receber os grandes navios, os grandes porta-containers que já circulam o mundo afora, alguns já vêm para o Brasil, mas ainda não têm capacidade de operar em Santa Catarina, né? Dentre os desafios que vocês duas pontuaram aí, a gente tem justamente também a questão, os dois principais portos, né? O Complexo Portuário de Itajaí, ele é um porto de rio, né? Então, períodos de chuva, a gente corre, né, realmente o risco de ter uma barra fechada. Só que agora a gente tem realmente mais opções de trabalhar essas cargas, seja, né, no Porto de Itapoá, seja agora no Porto de Imbituba, operando com um pouco mais de fôlego, né, um pouco mais de folga e organização no full container, né, saindo um pouquinho do que a gente viveu, o caos em 2023. Então, são desafios, mas com planejamento a gente consegue contornar esses desafios, correto? Com certeza. É isso que é o importante, né? Porque a gente já viu situações piores. E o importante é que a cada situação ruim que a gente passa, alguma coisa aí o Estado tem feito para que a gente consiga melhorar, para que isso não aconteça de novo. Hoje já está muito melhor do que já foi. Eu tenho certeza que aí para o futuro vai ser melhor ainda. E aí, nessa questão de planejamento, eu queria que vocês duas falassem um pouquinho para mim sobre estratégias para atender melhor as demandas da região. Aqui a gente tem uma trading company, nós temos a Cruz Cargo como provedor logístico. Como as duas empresas têm se organizado, têm se planejado para implementar essas estratégias de solução logística, né, para os nossos clientes? Eu ia fazer a piadinha que logística sem planejamento não é logística, é caos, né? Então a gente está aqui para administrar caos algumas vezes. Eu acho que nesse momento a gente tem que realmente entender em que momento que o cliente ele está. Qual que é realmente a necessidade dele? Por quê? Porque, querendo ou não, a gente tem um perfil aqui em Santa Catarina de um importador muito conservador. Então, ele não está, ao contrário de outros estados que a gente vivencia, assim, dispostos a muitos riscos. Ele gosta de ter essa estabilidade. Então, a gente tenta trazer essa tranquilidade que a estabilidade dá para os nossos clientes. Isso significa que a base de tudo acaba sendo a informação e a escuta de entender o que ele está precisando naquele momento e qual que é o planejamento de longo prazo que ele tem para a própria empresa.
e entender como que a gente vai fazer parte disso e como que a gente vai contribuir para que isso se mantenha num fluxo saudável, né, tanto operacional quanto financeiro, para que ele continue trabalhando, pensando em crescer e se desenvolver e não em sofrer com logística. A gente está aqui para sofrer com logística, a gente brinca, né? Então, a gente está aqui para administrar toda essa ansiedade e o caos que estiver acontecendo, independente do momento do mercado. Então, eu acho que esse seria a nossa principal tarefa nesse momento, entender qual que é a situação, a realidade e ser um indicador para ele o que está acontecendo e para onde que ele deve seguir. A gente deve deixar os especialistas trabalhando em suas especialidades, literalmente. Então, se o nosso objetivo hoje é entregar uma logística para o cliente, nada mais correto do que a gente estar ciente do que está acontecendo na nossa própria casa, que é o nosso estado, entender os pontos fortes, os pontos falhos e conseguir realmente trazer uma solução para ele. Simplesmente falando de custo e frete, o que eu acredito que hoje não é o perfil do nosso importador, ele realmente está buscando um parceiro logístico e não simplesmente um custo barato. E claro, é importante, mas hoje a gente já percebe, a experiência desde a pandemia trouxe isso para a gente, que olhar só isso não resolve nenhuma situação. Então, a gente tenta seguir nesse caminho. Antes da Thay comentar, queria só trazer uma parte sobre a questão dos desafios que a gente comentou ali na pergunta anterior. Agora, né, a gente está vivendo novamente um período recorrente de caos na carga aérea. E isso é recorrente, isso vai e volta, é cíclico, né? A gente sempre sofre com isso em Guarulhos em algum momento do ano. Em alguns momentos do ano, né? Aquela coisa que vai e volta, vai e volta. Hoje a gente tem em Santa Catarina a possibilidade de receber voos diretos internacionais, né, através do aeroporto de Florianópolis. Então, assim, é justamente esse trabalho, né, a Mandinha e Thay, entender o desafio do momento, que o usual é trazer a carga aérea de Guarulhos e puxar para cá via DTA, mas agora a gente tem uma solução operativa que é realmente algo que vai entregar uma possibilidade logística muito mais viável para o cliente, chegando diretamente aqui em Santa Catarina. Então, é ficar atento sempre, né, a entender o que o mercado está, né, ditando, falando no momento, para ir buscando as melhores opções. É um pouquinho nesse sentido, correto? Toda crise vem como solução em algum momento. E, com certeza, isso vai abrir um leque de oportunidades para a gente, inclusive de investimento nesse segmento, o que vai possibilitar o nosso Estado investir mais na parte aeroportuária. Então, a gente está na expectativa de cada vez mais opções, cada vez mais serviços, e vamos torcer que realmente isso venha e fique, né? Que a gente não queira que seja só um paliativo. Vamos trazer uma solução paliativa para o Estado enquanto o Guarulhos está com um momento de crise. Não, venham com essas demandas e que fiquem no Estado para que se torne um serviço permanente. Exatamente. Eu penso assim, se a gente está atualizada com o que está acontecendo, a gente consegue conduzir melhor a situação, né? Então, entender ali qual que é a demanda do cliente, tratar cada caso como um caso específico, trazer aquelas dores para a gente, ajuda, né, a driblar esse cenário desafiador que a gente está vivendo. Então, como o exemplo que você citou, se o cliente tem urgência, um voo direto para Florianópolis vai mudar tudo dentro daquela operação, que ficaria ali dias e dias parado em Guarulhos. E a mesma coisa para a questão dos portos. A gente, de repente, está vendo que um dos portos ali dentro do estado está com a operação mais rápida, ainda que não seja em tempo de navio, né? Mas a operação ali da remoção ou alguma coisa específica que a gente precisa do porto, e a gente consegue ir direcionando de acordo com a operação daquele cliente. Sempre vai ter, né, existirão perfis diferentes de clientes, mais focados em custo, mais focados em agilidade, um meio termo. E a gente entendendo as duas pontas, né? O lado do cliente, o que ele precisa para ser bem atendido, o que aquela operação dele precisa de pontos ali de melhoria para que ele fique satisfeito. Se a gente está antenado, atualizado em cada coisinha que está acontecendo dentro dos portos, dentro dos aeroportos, na questão do rodoviário também, estradas, toda essa parte, a gente consegue aí oferecer uma solução melhor. Muito bem. Agora, trazendo um pouquinho, Amanda, vou te jogar essa bola para você responder para a gente. Qual é o diferencial que a filial de Itajaí está oferecendo, pode oferecer para os nossos clientes, para eles se destacarem cada vez mais no mercado, terem cada vez mais sucesso e êxito nas suas importações e nas suas exportações também, obviamente?
Senhora, isso aí é pergunta quase de RH para entrevista de emprego, gente. Tem que tomar cuidado. Não, brincadeira. Hoje, Santa Catarina, ela está justamente montada com uma equipe altamente especializada e técnica, então é com muito orgulho que eu posso dizer que eu faço parte desse grupo e aprendo todos os dias com eles e percebo realmente a seriedade com que a gente trata esses assuntos e com que a seriedade que a gente trata o cliente. E justamente a gente tem um foco muito técnico no Estado, porque é o que o Estado precisa e é o que os clientes estão buscando. Então, não é simplesmente o saber vender um frete, é saber entender o cliente, saber entender o que que ele está precisando e dentro da nossa organização, que é gigantesca, como que a gente vai conseguir trazer uma solução para ele. Eu acho que a gente se apega muito a esse fato. Então, a gente como diferencial no mercado ou no mundo que vende muito frete, a gente está indo no contraponto, que é justamente ao trazer informação, ter uma veia mais educacional, trazer realmente o cliente para dentro da casa para que ele entenda o cenário logístico atual e entenda como que dentro do mundo de operações que ele tem, ele vai conseguir montar uma estrutura mais robusta e trazer mais tranquilidade para o dia a dia dele. Como eu falei, o catarinense ele tem esse perfil de estabilidade. E ter uma empresa que está estável no mercado, que está consolidada, posicionada e com as diretrizes muito bem definidas, com certeza vai refletir no dia a dia dele, não só no suporte comercial, mas no suporte operacional que ele vai ter. Então, eu acredito realmente que pode ser clichê, mas o diferencial é atender o cliente, é escutar o cliente. E a nossa equipe hoje, com muita satisfação, eu digo que não tem que não tem a capacidade de conseguir entregar o seu melhor e justamente trazer essa tranquilidade que os clientes estão buscando. Trazendo um pouquinho agora para a Thay, que é uma parceira, então quer dizer, vive o que a gente entrega aqui dentro da Plus Cargo, mas também está sempre aí dando seus pulos, né, Thay, para conseguir também atender os clientes da STM e entregar também esses diferenciais que Santa Catarina podem propiciar aos empresários e às empresas. Então, fala um pouquinho sobre esses diferenciais, obviamente os diferenciais da STM também. Se quiser validar o que a Amanda falou, por favor, fique à vontade. Mas fala um pouquinho dos diferenciais de Santa Catarina. Por que que os importadores procuram tanto Santa Catarina? Por que que a gente tem tantos negócios? Por que que um estado tão pequeno compete em nível, né, em quantidade de volume de importação diretamente com o complexo portuário como o de Santos? Por que Santa Catarina é tão diferente? O que que a gente está fazendo de diferente? E o que também vocês estão fazendo de diferente para os clientes? Certo. Então, primeiro aí já validando que tudo que a Amandinha falou é 100% certo, tá? Eu, como cliente, me sinto assim, bem atendida, acolhida, quando dá problema, tá todo mundo ali junto, 100% verdade. E falando especificamente de Santa Catarina, tá? Eu sou suspeita, porque, assim, a maior parte dos meus clientes, inclusive, me pergunta se eu moro em Santa Catarina, se eu sou de Santa Catarina. Tem gente que nem sabe que eu fico no escritório de São Paulo, de tanto que eu falo, de tanto que eu insisto para que os clientes operem em Santa Catarina. E é engraçado porque quando a gente faz uma migração de uma operação de outro porto para Santa Catarina, no começo, sendo bem sincera, a questão é sempre custo, né? E depois vira um apego para o cliente ali também, porque eles realmente enxergam essa diferença que a gente explica ali no começo da operação, que as coisas são tratadas de outro jeito, que as operações são pontuadas de outra forma, que a logística é diferente, que os custos de armazenagem são menores. Tudo isso que engloba hoje a operação, a gente vende, né, e depois acaba tendo o retorno deles de que realmente é uma situação certa e quem vai para Santa Catarina não volta, né? A gente nunca teve um caso aqui dentro da STM de um cliente que fez a migração da operação e depois voltou. E hoje o atrativo, né, o que inicia essa migração dos clientes, sem dúvida, são os benefícios fiscais que o Estado oferece. Então, Santa Catarina é um estado que ele quer realmente que os importadores estejam. Então, tudo que eles conseguem fazer ali para viabilizar reduções de impostos e trazer ali uma logística melhor para o cliente com um custo menor, hoje o Estado oferece. Então, temos diversos benefícios fiscais, muitas opções, algumas segmentadas, né, dependendo do produto que o cliente trabalha. Então, isso é o que chama a atenção ali no primeiro momento, é isso que faz os importadores quererem migrar a operação. E aí, como eu falei, depois disso feito, né, porque não é só custo, tem toda ali, a gente é suspeita, né, mas tem toda ali uma
uma logística mais cuidadosa ali com o cliente, com o lead, uma transparência muito grande nas operações o tempo inteiro. Então, tudo isso acaba virando um pacote aí que faz os clientes preferirem Santa Catarina, sem dúvida. Você que trabalha na parte final, né, ali do processo, né, realmente como importador ou como representante dele, você vai me ajudar a validar uma informação aqui. Você opera em diversos pontos do país, porque eu sei, a gente faz operações juntos, né, em outros pontos, em outros estados. A aduana catarinense, ela é mais simples do que as outras no Uhum, país? com certeza. É mais simples, é mais direta, a gente não tem muita margem ali para interpretação, a gente sempre sabe ali o que o fiscal está pedindo, qual que é o direcionamento, o que tem que ser feito, se vai ter vistoria, que dia vai ser a vistoria, como vai ser feito. A gente sente uma transparência da aduana, totalmente diferente dos outros estados, né? Fora a agilidade também, já aconteceu algumas vezes aqui de a gente pegar canal vermelho em outro porto e canal vermelho em Santa Catarina. E assim, na prática, a gente vê que as coisas acabam caminhando mais rápido, acabam caminhando de uma forma mais simples. Isso traz uma segurança muito grande para o cliente, né? O desespero de todo mundo é ali, o canal vermelho, a vistoria, a fiscalização. Então, a gente sabendo que mesmo isso acontecendo, porque isso é um modo do ofício faz parte, isso vai ser conduzido ali de uma forma mais tranquila, isso muda muito. Então, é importante a gente, vamos deixar claro então para as pessoas que aqui em Santa Catarina a gente consegue linkar, eu acho que os três pontos principais de uma operação, que é eficiência logística, eficiência tributária e eficiência aduaneira. Depois disso Pode daqui, ser, você pode encerrar, né? exatamente. Falou tudo. Falem para mim, como vocês duas enxergam a importância de parcerias estratégicas para o sucesso da cadeia logística aqui na região? Tudo, né? É a coisa mais importante. Ninguém faz nada sozinho. Nós somos aí uma prova viva disso, né? Você não faz nada sozinho na vida, imagina no comércio exterior, né? Imagina no comércio exterior que é essa loucura toda. Nós somos um exemplo vivo isso. A gente vive hoje, né, na nossa rotina essa parceria de pontos que vocês influenciam na minha operação e na de vocês, enfim, de coisas que a gente nem imagina, né, que estão por trás. Ninguém entende de tudo. Então, quando a gente se junta ali, acaba dando tudo certo. Acho que o ponto essencial hoje, continuando aí falando sobre o nosso tema de hoje, que é o estado de Santa Catarina, linkar hoje logística. Então, alguém que entenda muito ali de logística, um parceiro logístico muito forte, com alguém que entenda muito de tributário, eu acho que é o melhor dos dois mundos. E dificilmente, né, ali você vai encontrar alguém que seja especialista nas duas coisas. São duas funções diferentes. Muito difícil. Acho que não existe. E aí, juntando as duas coisas, né, duas pessoas, duas empresas diferentes que consigam te auxiliar nisso, a operação fica 100% ali. Melhora muito. Eu diria que existe uma relação de parceria pré-pandemia e pós-pandemia. Eu enxergava muito mais frágil esse sentimento de parceria antes da pandemia. Existia uma disponibilidade no mercado muito maior de ter múltiplos parceiros. E a pandemia mostrou que quem tem um não tem nenhum, quem tem muitos não tem nada. Então, o pós-pandemia eu vejo como uma fidelização dos clientes muito mais forte, muito mais estreita, e hoje eles aprenderam a enxergar valor nisso, a ter de fato poucos e bons parceiros que realmente estão ali firmes no mercado, entendendo o que está acontecendo e orientando eles. Então, essa foi até uma mudança cultural que a gente enxergou, inclusive no nosso estado. Eu lembro muito bem, nos primórdios, que era muito comum você falar com o cliente, ele tinha na carteira dele, às vezes, 15 agentes de carga para cotar uma única carga. E aí, quando chegou uma necessidade real dele de ter à disposição um parceiro firme que entregasse, ele não tinha relacionamento com ninguém. Então, agora eu vejo muito essa mudança. Agora, todos trabalham praticamente com poucos e bons parceiros, mas todos eles com quem a gente fala estão sempre satisfeitos com a relação que eles têm. Dificultou um pouco a nossa relação comercial até na hora de prospectar uma conta nova devido a essa situação, mas de certa forma ela é positiva, porque realmente quem está conosco, ele é um parceiro, ele está fidelizado e ele aprendeu a dar valor ao nosso trabalho. Então, é uma via de mão dupla muito interessante que se formou hoje e todos só têm a ganhar. Concordo plenamente.
E a gente está em uma época que não dá para falar em comércio exterior sem tecnologia. Não tem como não fazer uma correlação de comércio exterior com inovação tecnológica. E aí eu queria saber de você, Amanda, falando um pouquinho sobre o nosso dia a dia, quais são as inovações tecnológicas que a gente usa aqui no nosso dia a dia, na filial, na Pluscargo, para buscar cada vez mais entregar qualidade aos nossos serviços? Acho que de longe, a nossa menina dos olhos que se formou, usando de novo a pandemia como referência, é o E-Plus. Então, ele veio como uma ferramenta justamente para agregar valor ao nosso atendimento e ao dia a dia do cliente. Se tornou muito comum as pessoas trabalharem praticamente 24/7, então eles precisam ter essa informação disponível a todo instante, e a ferramenta justamente ela foi criada com essa finalidade, para ser o suporte do cliente quando a gente não estiver online para atender ele. Então, hoje o digital ele trouxe um novo conceito de comercial que exige um atendimento muito mais rápido e muito mais eficiente e muito mais imediato. E nós somos pessoas, nem sempre a gente consegue trazer essa agilidade num primeiro momento, porque querendo ou não, a gente é uma pessoa só. Então, o digital e a tecnologia, ela veio para ser esse suporte adicional. Eu consigo atender simultaneamente múltiplos clientes no mesmo instante, trazendo soluções reais para eles. Coisa que antes era uma tarefa mais de formiguinha, era um cliente de cada vez. Então, hoje ele veio como uma ferramenta justamente para agregar valor no nosso trabalho, para trazer agilidade e manter ele abastecido de informação, literalmente 24/7. Excelente. E tá, e no seu segmento, né, trazendo um pouquinho para o teu dia a dia, a gente está vivendo uma série de transformações, né, no comércio exterior, que obviamente vão impactar a logística também, como parte da cadeia, mas eu acabo me seguindo também o caminho do especialista aduaneiro, né, e a gente está vivendo muita coisa que está acontecendo. E isso tem ajudado os importadores, todas essas inovações tecnológicas que estão sendo aplicadas no comércio exterior brasileiro, com o portal único, catálogo de produtos, o próprio Classif, que está trazendo para a grande massa das empresas a possibilidade de você ter um acesso a informações mais claras de classificação fiscal. Como é que você enxerga todas essas inovações que estão em cima da nossa cabeça agora, né? Já estão, assim, quase atropelando a gente. Com certeza, né? A gente falou tanto tempo que isso ia chegar, ia chegar, ia chegar, e agora que chegou, assim, né? É incrível. Nós já vemos aí uma melhora, principalmente no entendimento dos clientes sobre o geral da operação. Então, com essa unificação, quando a gente explica que tudo vai ficar mais simples, catálogo de produto, a gente vai deixar as coisas prontas, a gente não vai precisar ficar perguntando, vai facilitar teu dia a dia, vai melhorar teu tempo de desembaraço. A gente já vê um retorno muito positivo disso para os clientes. O importador muitas vezes enxerga tudo isso como um bicho de sete cabeças. E é um pouco, né, gente? Mas já foi pior e, assim, o caminho que a gente está trilhando agora, com todas essas mudanças aí, em questão de doença e tudo mais, a gente vê lá na frente, quando tudo tiver concluído, se Deus quiser logo, né, a gente espera que passe rápido aí, que vai ficar muito melhor. E realmente já tá, a gente já consegue enxergar aí essas mudanças. Catálogo de produtos, por exemplo, quando a gente começou a citar esse assunto, caótica, né? As pessoas ficavam, gente, mas como assim? Como assim? Então, quando a gente começar a mostrar aquilo de uma forma organizada, o que que vai ter de informação de produto, como isso vai facilitar a visualização, os temas, como tudo vai ficar montadinho, bonitinho, organizadinho, os atributos e tudo mais, a gente vê que o cliente começa a enxergar aquilo realmente como uma coisa que vai facilitar a operação dele, né? Porque essa é a intenção de tudo isso. Não é um bicho de sete cabeças, né? Exato, veio para facilitar, não veio para complicar. No começo assusta, né? A gente entende. E para a gente que está no dia a dia, novidade assusta, imagina para a pessoa ali que está mais preocupada se a carga vai chegar, se vai estar tudo certo, né? Que não tem um tempo para se dedicar a catálogo, preenchimento e tudo mais. Bom, agora falando um pouquinho sobre colaboração, né? A gente está aqui justamente numa collab, né? Nos Cargo STM, falando um pouquinho sobre Santa Catarina. E esse videocast faz parte de uma série de videocasts que a gente está apresentando justamente as filiais da Plus Cargo, né? Nós somos em 10 filiais no Brasil, mas nós somos em mais de 50 escritórios no mundo inteiro, espalhados em 11 países. Então, Amanda, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como a colaboração entre a filial de Itajaí com as outras filiais da empresa, seja no Brasil, seja fora do Brasil,
tem ajudado os nossos clientes a enfrentar esses desafios logísticos? Hoje, ser uma empresa com posicionamento na América Latina permite a gente ter acesso a múltiplas funcionalidades. Então, isso permite com que, colaborando com outras unidades, outros países, inclusive, a gente tenha realmente esse senso criativo de buscar soluções. Se a gente fica muito preso na mesmice, ou se a gente fica amarrado a uma operação por muitos anos, ela tende a se tornar defasada. O próprio estado de Santa Catarina, ele tende a passar por isso nos próximos anos, porque querendo ou não, a gente está passando por uma reforma tributária que a partir de 32 pode ser que impacte efetivamente o nosso estado. Então, aquele cliente que não estiver disposto a ter uma imaginação para buscar uma solução logística que substitua a atual operação dele, ele pode ter um retrocesso no dia a dia dele e, consequentemente, ter um impacto financeiro muito grande. Então, hoje, a nossa estrutura, ela permite que eu tenha acesso a outros estados, a outros países, com outras operativas que, de repente, pode se encaixar perfeitamente numa solução logística, e a escutativa, ela está justamente aí para trazer isso. Se faz necessário estar ciente do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo nas próprias outras plus-cargos espalhadas pela América Latina e na Alemanha, entender o que esses países estão trazendo de novidade para ver que forma isso pode se adequar, de repente, a uma realidade de um cliente que eu conheço. E aí faz parte do nosso papel, até como operador logístico, né? Não só o agente de frete, não só o NVO, mas trazer realmente essas opções para o mercado, fazer a apresentação e muitas vezes estar disposto a auxiliar e fazer esse intercâmbio cultural e trazer um entendimento melhor de que operações que existem lá fora e de repente pode se adequar num futuro muito próximo para a gente e se torne uma substituição interessante e até mais viável do que ele tinha hoje. Então, com a Thay e com a STM, eu acho que a gente tem algumas experiências de Brasil muito interessantes, né, Thay? Porque uma coisa muito legal dessa troca que a gente tem entre as filiais da Plus Cargo é identificar negócios que poderiam ser melhores executados utilizando a estrutura de Santa Catarina. Então, a gente já trabalhou em parceria com vocês em operações que antes eram feitas por São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros estados da federação, através das nossas filiais, que obviamente são clientes dessas filiais, que a gente acaba, né, através da nossa sinergia de empresa, sinergia do grupo, buscando soluções que vão além do frete. Não é justamente isso, vai além do frete. A carga vai sair do ponto A e vai chegar no ponto B. E a Pluscargo está envolvida nessa etapa. Mas o conceito de buscar, né, ouvir e entregar um pouco a mais para o cliente, essa sinergia entre as nossas filiais nos permite justamente buscar otimizações não somente logísticas, mas também tributárias e aduaneiras, correto, Thay? Com certeza, eu ia dizer mesmo que eu sou o exemplo vivo aí dessa colaboração entre filiais, né? Que inicialmente a SM tinha o atendimento em São Paulo, né? Que é onde fica a nossa estrutura de escritório, mas é algo que não fazia muito sentido, já que a maior parte das nossas operações está em Santa Catarina. Então, a partir do momento que a gente migrou o atendimento para Santa Catarina, a gente conseguiu aí conduzir as coisas de uma forma melhor, né? Mais adequada ao estilo de operação que a gente tem. Então, a gente é totalmente o exemplo vivo de tudo que vocês acabaram de falar, aconteceu com a gente. Que massa, que legal. E como vocês duas veem o futuro do comércio exterior na região? E como Itajaí, né, a Pluscargo e Itajaí, como a STM também, elas podem desempenhar, né, que papel elas podem desempenhar nesse contexto de futuro do comércio exterior em Santa Catarina? Eu gostaria de dizer que se no médio prazo os problemas atuais que a gente tem se resolvessem, já seriam 50% da nossa paz de espírito. Mas eu sei que não é bem esse o fundamento da pergunta. Eu confesso que eu estou muito curiosa para ver como é que vai desenrolar os próximos anos, justamente porque a gente tende a passar por grandes mudanças, como a gente falou, e a Thay pode até exemplificar muito bem. Muita parte do volume de importação de Santa Catarina, ela está baseada justamente em questões de benefício fiscal. E tudo isso justamente está passível de mudança nos próximos anos. E aí a gente começa a ter essa reflexão do que a gente vai preparar para os nossos clientes, até como uma forma de contribuição para uma possível perda tributária que eles tenham. De que forma que a gente vai conseguir entregar valores de forma
tanto na parte logística, como de movimentação de carga, enfim, todos os aspectos que movimentam o nosso dia a dia, às vezes para suprir uma falta desse benefício, ou então de que forma que isso vai evoluir. Talvez eu não tenha uma resposta pronta para isso, até porque eu estou muito curiosa para entender essa evolução, mas com certeza eu vejo uma tecnologia mais envolvida, uma aduana mais simplificada nos próximos anos, que podem vir para compensar qualquer mudança que a gente tenha, mas de qualquer forma, a gente ainda precisa de muito investimento para tornar a operação mais simplificada, né? Não só na parte aduaneira, mas também na parte de movimentação de carga. Quem vive no entorno de Itajaí sabe os problemas e os desafios que a gente tem para escoar todo esse volume que a gente recebe. Então, realmente, isso vai ter que entrar em pauta e vai precisar de muito investimento aí, muito do corporativo de Santa Catarina, muito da indústria se movimentando para trazer essa evolução. Exatamente. Como eu disse em alguma pergunta anterior aí, Santa Catarina não é mais só benefício, né? Pode ser o atrativo ali no começo, no primeiro olhar do cliente, a redução de custo, mas tem muitas outras coisas envolvidas. E reforma tributária está aí, muitas outras mudanças logísticas vão acontecer até lá. A gente não consegue prever, né? A gente não consegue esperar. A gente tem aí várias expectativas diferentes, várias ideias diferentes sobre o que pode acontecer, várias possibilidades, mas nenhuma fonte ali muito concreta, né? Tudo pode acontecer. A gente só sabe que vai mudar, mas o impacto geral ali, específico e tudo mais, a gente ainda não tem. E eu vejo isso, mesmo com tudo, de uma forma muito otimista. Eu acho que hoje, por a gente estar nesse crescimento constante, nessa melhora constante, sempre focando em melhoras logísticas, melhoras portuárias, melhoras gerais do Estado, eu acho que tudo isso acaba levando a situação de uma forma que o importador fique realmente no Estado, né? Então eu imagino, assim, como a gente falou, as possibilidades, né, que a gente cria na nossa cabeça. Eu imagino que ao longo dos próximos anos essa melhora vai ser cada vez maior. A gente vai continuar evoluindo em todos os pontos que a gente citou durante essa conversa toda, que são pontos reais de melhora, para que lá na frente, se a gente tiver realmente que lidar com fim dos benefícios ou com uma redução dos benefícios, a gente tenha outros pontos positivos aí que sustentem ainda uma operação por Santa Catarina ao invés de outros potes. Então, eu acredito que mesmo que a gente fale no futuro em fim dos benefícios fiscais, a gente vai compensar essa situação com os benefícios logísticos que a gente tem. Nessa pergunta eu vou fazer uma parte. A Thay me perguntou, mas você não vai responder nada? Eu falei, não, eu só vou responder, mas nessa pergunta eu também quero participar, porque eu também sou uma eterna otimista do comércio exterior, né? Acho que em 17 anos de profissão a gente já viu tanta coisa acontecer e tem tanta mudança acontecendo daqui para frente. Obviamente as coisas estão começando a se concretizar agora, mas são coisas que já estão sendo trabalhadas já há algum tempo. Quando a gente fala nessa possibilidade da redução dos benefícios, isso obviamente gera uma preocupação, mas ao mesmo tempo a gente sabe que os demais portos do Brasil não têm capacidade de absorver a carga que chega aqui. Então, Santa Catarina é um estado eficiente, é um estado que preconiza, né, a eficiência logística, então a gente tem portos muito eficientes e a gente tem uma coisa que eu percebo que é muito diferente do restante do Brasil. É uma sinergia muito grande entre setor privado e setor público. E Santa Catarina é um estado que entende a importância do comércio exterior para a sua economia. Não é à toa que Itajaí é a principal economia de Santa Catarina e boa parte desse impulsionamento para se tornar a maior economia do estado é o comércio exterior. Então, eu sou muito otimista em prever os próximos anos do comércio exterior em Santa Catarina. A Plus Cargo Itajaí está sempre se atualizando, a nossa equipe está sempre muito antenada e disposta realmente a entender as nuances do mercado para a gente seguir nas melhores estratégias para os nossos clientes. Então, desafiador vai ser sempre, né? Porque é comércio exterior. O comércio exterior, uma vez eu escutei isso, o comércio exterior é igual ao triatlo, foi feito para dar errado. Então, a gente tem que se
preparar em todos os lados para a gente fazer tudo dar certo em cada etapa, em cada momento, em cada transição do logístico para o tributário, do tributário para o aduaneiro. A gente tem que se preparar de todas as formas para que tudo aconteça da melhor forma possível. Então, eu sou uma eterna otimista. Eu acho que a gente vai ter trabalho, a gente vai ter que se especializar cada vez mais. E nesse contexto, a Amanda falou muito bem aqui do quanto a gente não está somente interessado em vender uma carga do ponto A ao ponto B, a gente está buscando solução, a STM também está aqui com a gente, que é um parceiro que nos ajuda a estar sempre buscando essas melhores soluções para o cliente. Então, tem uma expectativa muito positiva. Vai dar trabalho, mas faz parte, o trabalho está aí. Então, para a gente finalizar, a última pergunta queria que vocês falassem um pouquinho, na verdade, não falar, queria que vocês dessem alguns conselhos para as empresas que desejam aprimorar suas operações logísticas, né? Ou empresas que já estão aqui, mas querem aprimorar, ou empresas que estão em outros estados, em outras cidades, mas que podem realmente estar buscando um aprimoramento logístico, tributário, aduaneiro, e como eles podem se beneficiar aqui da estrutura de Santa Catarina para isso. O primeiro conselho é sempre procure um especialista, né? Muito importante, porque o principal hoje é fazer uma avaliação geral, né? Então, sempre existem ali gaps em qualquer operação e tudo tem que sempre ser revisto, porque às vezes uma coisa que você está fazendo hoje que está dando super certo não é a melhor opção de custo. Você está fazendo aquilo ali já faz anos e de repente você para analisar e fala, nossa, não, peraí, isso aqui eu não vi, aquilo ali eu não vi. Então, a gente, como especialista, foca em todos os pontos. Então, os pontos logísticos, por onde que é melhor embarcar, da onde que vem, essa parte que a Amandinha vai poder explicar melhor. E as questões tributárias mesmo. Então, eu estou trazendo a carga por aqui, mas o NCM está certo, o NCM está errado, o ICMS em Santa Catarina vai ser menor, protocolo de ST, diversas situações tributárias aí que, analisadas de formas certinhas, elas podem trazer uma melhora aí do custo e da eficiência da operação. Eu poderia complementar, parece a coisa mais banal do mundo, mas os anos de estrada acabam trazendo isso para a gente. O que a gente mais tem dificuldade, muitas vezes, com os clientes é fazer eles pararem e escutarem uma ideia diferente do que eles estão acostumados. Então, eu acho que eu diria isso, assim, quem está muito acelerado, muito no fluxo e quer essa mudança, inevitavelmente você vai ter que parar e escutar quem quer te trazer uma informação diferente. Então, eu me beneficio muito desse conselho, eu diria, parem, conversem, escutem ideias diferentes. Se receber uma mensagem propondo uma operação diferente que tu nunca ouviu falar, vai lá, perde uns 5 minutinhos, conversa com aquela pessoa, de repente ela está ali com uma solução pronta para o teu problema, que a tua rotina não está te permitindo escutar. Então, eu acho que quando a gente consegue dar acesso às pessoas apresentarem novas ideias, pode ser que, de repente, está ali a solução do teu problema, e eu diria que é o que eu mais sinto falta hoje. Hoje a gente tem um potencial de expansão enorme para Santa Catarina e trazer mais clientes aqui para a região, mostrando justamente essa operação, e falta hoje essa disponibilidade de tempo. Se a gente conseguisse, de cada cliente que a gente busca uns 5 minutinhos de conversa, aquele bate-papo bem maroto no telefone, só para te apresentar uma ideia, uma solução, uma operação logística diferente, pode ser que, de repente, o caos que estava instalado na tua empresa melhore significativamente. Então, se eu pudesse dar um conselho, seria esse. E, bom, finalizando aqui, né, meninas? Agora que vocês que estão assistindo a gente já conhecem um pouquinho das nossas operações aqui em Santa Catarina, já sabem que todos nós estamos preparados para lidarmos com todos os desafios do comércio exterior. Que tal conversar com a gente? Procura a gente aqui que a gente está pronto para receber as suas demandas e te escutar e, obviamente, tentar te ajudar a desenvolver as melhores soluções logísticas, tributárias e aduaneiras, né, Thay, para as suas operações. Antes de finalizar, queria agradecer a participação de vocês duas, né? A gente ficou aqui um tempinho conversando e se deixasse a gente vai falar mais, porque quando junta as três, só Jesus Cristo. Então, queria agradecer a participação de vocês. Se quiserem, né, fazer um comentário final, fiquem à vontade.
Queria agradecer também, um prazer ter essa conversa com duas mulheres que eu admiro tanto, como profissionais, né? Além de pessoas. E é muito bom, né? Uma conversa sincera, com pontos positivos, pontos negativos. E disse tudo. O que precisar aí, quem estiver assistindo esse vídeo, conta com a gente, que a gente está aqui para descomplicar essa complicação do comércio exterior, né? Eu também só tenho a agradecer, até porque a gente conseguiu trazer uma naturalidade para essa conversa. É a minha primeira experiência, então confesso que eu troquei uma figurinha com a Thay, que estava, meu Deus, muito nervosa e com medo de gaguejar o que que eu ia falar. E graças a vocês, tudo foi muito sutil e tranquilo. Então, foi uma experiência muito interessante. Já posso fazer mais um cheque na vida. Boa, mas calma que tem mais Café Plus pela frente aí. Tem Café Plus, tem Logística Plus, tem muita coisa para a gente fazer. Deus amado, não, esse É. ritmo, não sei se eu aguento. É muita ansiedade. Então, vamos lembrando para você que a Plus Cargo está com você onde quer que você precise. Então, siga-nos no LinkedIn, YouTube, Spotify, Instagram e acompanhe a gente para sempre ter os melhores conteúdos e otimizar os seus negócios. Então, muito obrigada e até a próxima.